Boa tarde, pessoal de casa. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria para a Casa do Caminho receber vocês aqui toda semana. A gente fica muito feliz. Sejam bem-vindos. Bom, os nossos recadinhos. O primeiro recado que a gente, aliás, hoje, para iniciar, eu queria iniciar com um agradecimento, né? Nós tivemos aí no último final de semana o evento do Dia das Mães. A Casa do Caminho quer agradecer a todos, foi muito bom, foi um dia muito gostoso, muito alegre e muito produtivo. Então, fica aqui o nosso muito obrigado a todos, tá bom? E a gente pede para vocês sobre o silêncio, né? Que é muito importante. A gente está aqui hoje, nessa tarde, todo mundo que está aqui, a gente veio em busca do quê? O nosso encontro com Deus e com Jesus, que é muito gostoso, né? Então é rapidinho, vamos deixar os nossos probleminhas lá fora e depois a gente vê, tá? Então a gente pede encarecidamente a todos que desliguem o celular. A Casa do Caminho, ela tem os atendimentos no dia de terça e quinta-feira às 20 horas, né? À sexta-feira às 14, aos domingos temos em dois horários, que é às 9 e às 10h30. As nossas palestras, todas elas são gravadas e fica aqui no canal do Facebook da casa para todos, né? Não pôde vir no dia do tratamento. Entra lá na página da casa depois, só dá uma olhadinha. Lembrando que no dia de domingo a palestra gravada é das 10h30, né? Ao sábado a casa se dedica para as crianças, que é a evangelização infantil. É muito importante que todos tragam as suas crianças, né? Ainda hoje na abertura a gente estava falando da importância das famílias encaminhar essas criancinhas desde pequenininha, né? Elas vão estar vindo aqui e de uma forma bem descontraída, elas vão aprender sobre os ensinamentos de Deus, de Jesus, vai crescer ouvindo, né, e sabendo. Isso é muito importante. Então é o sábado a partir das 8h30. É só trazer as crianças aqui. Bom, como todos vocês já sabem, a gente tem o nosso bazar beneficente lá na frente, né? Que é todas as doações que a casa recebe, nós colocamos à venda lá, né? Boa tarde. Por um valorzinho bem pequenininho, e todo esse dinheiro que a gente consegue reverter através dessas doações, é isso que mantém a nossa casa aberta aqui para nós, tá, pessoal? Então a gente agradece quem está sempre colaborando e a gente está aqui sempre pedindo, porque a gente quer ter a nossa casa aqui para toda semana, a gente está aqui para esse encontro, né? Outra coisa, a Casa do Caminho, ela também auxilia algumas famílias com a cesta básica. Então a gente também está sempre pedindo para aqueles que podem colaborar com a Casa do Caminho, tá? Na questão aí de alimentos, precisa ser alimentos não perecíveis, né? E a gente vai juntando e com muito amor e carinho forma-se uma cesta para uma família que está precisando no momento. O Evangelho no Lar, a gente também está aqui toda semana falando com vocês, é muito importante que a gente tenha esse hábito de cuidar do nosso lar, né? É uma proteção e é também uma limpeza energética, né? Porque a gente está todo dia nas ruas, no nosso trabalho, na nossa correria, tendo contato com muitas pessoas, com muitas situações que nem sempre são boas, né? E a gente acaba levando essas energias para o nosso lar. E isso causa um desequilíbrio no nosso lar. Tá? É onde começa a ter os desentendimentos, começa a vir as doenças, né? Então, o Evangelho no Lar, ele tem essa finalidade, tá bom? E também uma extensão, ele é uma extensão do tratamento que a gente recebe aqui na Casa do Caminho e leva para o nosso lar. Seria uma manutenção, né? Ai, gente, hoje eu estou meio lenta de novo. Sobre a orientação que eu quero falar para vocês, que também é um serviço fraterno que a Casa do Caminho dispõe para todos que vêm aqui. Essa orientação, ela seria para aquelas pessoas que estão vindo aqui pela primeira vez, né? Ou que já estão aqui, mas que estão nos seus tratamentos
tratamento. Né? Terminou o tratamento, tem que voltar a conversar com as meninas, para estar falando como é que foi, enfim, como é que tá, para daí ela estar direcionando melhor vocês. Vai continuar no tratamento, vai mudar de tratamento, vai parar por enquanto, tá? Tem essa finalidade. E para aqueles que vêm a primeira vez, é para estar conversando com as meninas, falando como que achou a nossa casa, o que vocês esperam vindo aqui. Tá bom, pessoal? Então, os nossos recadinhos de hoje são esses, né? E agora eu vou deixar vocês com a Mari, que vai fazer a prece inicial e a nossa palestra de hoje. Boa palestra a todos. Obrigada. Nós vamos unir os nossos corações, elevando os nossos pensamentos a Jesus e vamos pedindo a Ele, de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento, nós possamos alcançar aquilo que nós viemos aqui buscar. E que possamos retornar aos nossos lares, os nossos corações mais quentinhos, mais agradecidos, e que nós possamos levar também todo um pouquinho dessa tranquilidade, dessa paz, desse amor que nós estamos sentindo aqui agora. Que assim seja. Boa tarde a todos, mais uma vez. Hoje nós vamos falar de uma coisinha chamada solidariedade. Todos nós somos, né, solidários. Será que nós somos solidários? Será que nós entendemos de verdade o que é ser solidário? Aqui ele diz assim, do Romanos 12:15. Alegrai-vos como os que se alegram e chorai como os que choram. Quando a gente pensa assim, peraí, mas eu vou ficar alegre com quem está alegre e vou chorar com os que estão chorando? E ele diz mais aqui, que a gente às vezes é muito mais fácil chorar com quem está chorando do que a gente promover alegria. Muitas vezes a gente sabe que na Terra nós vivemos num planeta de expiação e provas, nós precisamos disso ainda, é o momento que nós estamos no nosso caminho evolutivo, que nós precisamos passar por isso para que nós sintamos realmente a diferença do bom, do ruim, da saúde, da doença, quando a gente tem muito, quando a gente não tem. Mas isso, como que a gente consegue? Convivendo uns com os outros. E a solidariedade aqui, a gente fala ser solidário, né? Ser solidário não é só essa palavrinha. Para que a gente consiga ser solidário, a gente tem que já ter outras virtudes, outras construções que a gente já alcançou. Para a gente conseguir dividir daquilo que sobra, já é meio assim, né? É mais fácil, a gente vai lá e não está fazendo falta. Agora, para a gente dividir aquilo que a gente está usando, já é mais difícil. Agora, tem uma coisa mais importante do que isso ainda. A gente dividir daquilo que nós somos, não daquilo que nós temos. Porque aí todos nós conseguimos ser solidários, quando a gente divide daquilo que a gente tem, mas é mais difícil. Quer ver um exemplo? Quem tem filhos, quem tem sobrinho, quem tem neto, enfim. Aí você está lá naquela correria, você fez um monte de planos. Hoje eu vou lá na palestra na Casa do Caminho, então já vou deixar tudo ajeitado aqui, não me incomodem, deixa que eu preciso fazer, né? E aí, esse filho seu lá que veio falar, mãe, eu queria muito conversar com você hoje, eu queria bater um papo com você. Não, filho, mas justo hoje, eu já tenho um compromisso, como que não? Deixa para amanhã, hoje eu não posso. Só que a gente precisa tomar cuidado que talvez aquela chance não vai ter de novo. É aquele momento. Mas a gente também precisa ter outro cuidado. Eu já assumi o compromisso, né? Eu já assumi um outro compromisso. Mas aí que vem a nossa inteligência, a capacidade que Deus nos deu da nossa inteligência de buscar alternativas, de buscar caminhos. O que a gente pode fazer? Vamos lá comigo, filho.
Vamos lá na casa do caminho comigo. Enquanto a gente vai conversando, a gente vai batendo papo. Talvez ele não vai querer vir, porque é mais fácil ficar lá no sofá, com o controle remoto na mão. Mas aí que está a nossa parte. Porque assim, falar, ser solidário, não, eu tenho compromisso com aquela casa, ou eu tenho compromisso com aquele lugar, e eu não posso. A gente tem que tomar cuidado para não ceder a chantagens emocionais. Porque às vezes aquela pessoa não gosta que você vai lá. A gente sabe que tem muito isso dentro dos nossos lares. É que a pessoa não concorda. A gente é espírita, eu não gosto. Eu não concordo com o espiritismo. O outro é evangélico, eu não concordo. Então, assim, a gente sabe que tem esses atritos. E a gente vai fazer o quê? Vai brigar? Não, a gente não vai brigar. A gente vai usar a inteligência. Não adianta. Por exemplo, se a pessoa está gritando, a gente vai querer gritar mais alto. Não vai adiantar. A gente só vai jogar mais lenha na fogueira, como dizem, né? Então, são situações que a gente lê aqui, a gente fala, nossa, é muito fácil. Como é fácil, mas não é. Aí aqui ele fala assim, em muitas circunstâncias, mágoas alheias servem de consolação para as nossas mágoas. O que isso significa? A pessoa está lá magoada porque alguém fez uma coisa muito grave com ela. Porque eu não esperava isso da pessoa, que onde já se viu. Aí a gente vira e fala assim, nossa, ainda bem que eu não passo por isso. Né? Olha, a minha mágoa perto daquela pessoa não é nada. Às vezes a gente age dessa forma. Mas a gente precisa entender que cada um de nós tem um limite, tem uma condição. Nós somos espíritos livres, individuais. Então, cada qual tem o seu limite. Isso vale para tudo, para a dor, para o aprendizado, para a alegria, para a tristeza. Existem pessoas que, se você dá uma resposta meio assim, alta para ela já fica quietinha, ela não fala mais nada para você, só que aquilo fica lá dentro dela. Aí a gente vê, às vezes tem casos de pessoas que trabalham, casa Y, casa, sei lá, igreja, templo, não importa. Faz um trabalho, muitos anos, mas de repente, um dos integrantes da casa, nós somos humanos. A casa do caminho é paredes, mas quem faz a casa do caminho somos todos nós, os trabalhadores, os que vêm aqui. Todos nós acabamos formando uma grande família. Aí porque um de nós aqui, de repente pegou um dia que eu não estava muito legal, eu não vou mais lá, porque aquele lugar é horrível, aquilo lá não é para mim, e vai embora. Quem que está sendo o maior prejudicado? Aquela pessoa que, eu não vou porque eu não gostei da cara dela. Não admito que ela tenha. E aí, é difícil para que nós entendamos isso, mas muitas vezes essa situação é para testar o que nós já aprendemos. A nossa capacidade nos nossos lares, de novo, voltando lá. Os maiores dramas, os maiores acontecem lá dentro dos nossos lares. Mas pela bondade divina acontece lá para quê? Porque lá a gente ama. Mas eu amo meu filho, eu amo meu marido, eu amo a minha esposa, desde que ela não me faça uma cara feia, um pitique. Aí eu já não vou mais amar tanto. Aí eu já vou começar a cobrar. Porque eu fiz isso para você, porque eu fiz isso. Então, assim, é uma situação, é uma condição, melhor dizendo, que a gente precisa construir no dia a dia. Quantos de nós que já não tentou explicar alguma coisa para alguém, isso lá dentro da nossa casa ainda, falou 3, 4, 5 vezes, se for para um filho, não mãe, mas isso era no seu tempo, hoje não é assim. Você já falou, aí você aconselhou, você passou, e você não pode se omitir. Porque muitas vezes a gente fala assim, não vou falar mais nada, ele já tem 30 anos, imagina o que é isso. A gente pode e deve, mas com respeito. E não adianta a gente ir com o dedinho em riste, que não sei o que, a gente não vai conseguir nada. Nós temos um amigo, 88 anos, ele ainda está firme e forte, e ele sempre fala para a gente, se você quer realmente ajudar alguém,
comece a elogiar as coisas boas que essa pessoa tem. Deixe para falar das coisas ruins quando você não tiver outra opção. Isso acontece muito, né? Aí a gente às vezes vê 5 coisas boas na pessoa. Uma coisa ruim, pronto, a gente só vê a coisa ruim. Então, tudo isso que a gente está falando tem a ver com a solidariedade. O que é ser solidário? É se importar com o outro. É ter a empatia de olhar o que o outro está precisando. Não é o que eu acho que a pessoa quer ganhar, o que a pessoa está recebendo. Não é o que eu penso. Ah, mas tão novinho. Às vezes você se depara com uma situação de uma pessoa super jovem, está lá procurando, você pode me ajudar, não sei o quê. Aí você vai e já faz um monte de questionamento. Olha, mas tão jovem, ele é preguiçoso. Isso não cabe a mim, isso não cabe a nós, esse julgamento. Se a gente quer ajudar, a gente ajuda. E o que ele vai fazer com a nossa ajuda já não é mais problema nosso. Claro que a gente tem que ser comedido, a gente tem que prestar atenção para onde vai a nossa ajuda. O que está sendo feito? Porque às vezes você vai ajudar uma pessoa que você acha que está ajudando, mas você está ajudando ela a se matar mais rápido. Então tudo isso a gente precisa tomar cuidado. E aprender, a gente aprende muito no nosso dia a dia. Claro, se a gente está com o coração aberto para os ensinamentos de Jesus, a gente sempre tem um livro, tem o Evangelho, tem palavras de vida eterna, tem tantos e tantos e tantos. Se a gente fica meio desesperado, a gente não acha muito caminho, a gente vai lá e dá uma conferidinha. Às vezes a gente não vai encontrar, não, isso aqui, imagina, não é nada disso. Ele não sabe o que eu estou passando. Então é importante que a gente exercite isso sempre, né? Aí aqui tem uma outra parte muito interessante, que ele diz assim, num desastre qualquer que nos teria colhido, inclinamos-nos comovidamente para as vítimas, guardando muitas vezes a ilusão de que fomos agraciados por Deus, como se a responsabilidade de moratórias e empréstimos que nos são concedidos pela misericórdia divina, dentro da lei, fosse para nós regime de favoritismo e exceção. O que ele está querendo dizer com isso? Quando a gente vai, se a gente estuda lá o Evangelho, a gente vai chegar lá nos judeus, né? O que os judeus faziam? Eles ajudavam, mas eles promoviam um espetáculo, né? Para que todos vissem, não todos, claro, né? A gente sabe, sempre tem, mas eles iam ajudar, por exemplo, as viúvas, né? O que eles faziam? Hoje tem a televisão, chama não sei o que, para mostrar, olha, o fulano está ajudando. Eles faziam isso. Mas por quê? Porque eles se achavam especiais. Eles achavam que eles foram, inicialmente, realmente um povo escolhido para começar ali, né, a divulgação dos ensinamentos de Jesus. Por quê? Porque eles eram mais inteligentes, eles possuíam mais capacidades de aprendizado, eles possuíam mais recursos para isso, só que infelizmente eles distorceram tudo, como a gente vê hoje acontecer. Aí o que eles fizeram? Eles achavam que eles eram escolhidos por Deus, mas no sentido assim, de que eles eram especiais. Mas se eu estou nessa posição, é porque Deus quis que eu ficasse, porque escolheu, porque eu mereço passar por isso, porque eu sou melhor do que os outros. E aqui é a mesma coisa. Aí o que acontece? Aí a gente vê uma tragédia, uma coisa assim, a gente até vai lá, a gente até consola, e aí lá no fundinho a gente pensa, nossa, olha, Deus é muito bom comigo, já pensou se fosse eu? É um pensamento normal, é um pensamento natural, que a gente até está agradecendo por não ter passado por isso, mas não é certo, porque então Deus vai escolher, a Maria vai sofrer um acidente, o João não vai acontecer nada com ele, não, cada um de nós, a gente sabe, cada um de nós tem o seu caminho, tem a sua jornada para
para seguir. E quando a gente fala, novamente, solidariedade, é aquela questão de se importar, de olhar. Eu organizei um espaço para o meu filho, que ele tem 25 anos, para ele ter a privacidade dele. Combinado era ele organizar, para ele ter a responsabilidade de cuidar das coisas. Mas nesses 4 anos, a situação e o motivo é o mesmo. Querendo que ele organize as coisas dele, mas ele não organiza. Pois é, aí nesse caso é assim, aí é um exercício que você vai ter que fazer com você, porque assim, na minha época, 60 anos atrás, falava e pronto, acabou. Não, eu estou falando para você fazer isso e não havia ninguém discutindo. Sim. A gente não discutiu. Você já fez a sua parte. Sim. Isso não significa que você vai fazer vista grossa daqui para frente. Exatamente. Claro que você não vai chegar para ele e vai falar, olha, a casa é minha, até não sei o que, aqui dentro mando eu, aqui é do meu jeito. A gente não precisa chegar nisso, mas estabelecer metas. Todos nós não temos rotina, todos nós não temos obrigações, então a obrigação a sua obrigação é que ele aprendesse, mas a comunicação talvez é difícil quando um não quer ouvir. Aí você tem que aguardar. É. Porque assim, quando um não quer, dois não brigam, não é isso? Você já passou. É a mesma coisa da gente. A gente fala, a gente ensina, a gente pega na mão, a gente levanta. Só que chega uma hora, agora você vai andar. Se ele cair lá na frente de novo, a gente vai dar a mão. A gente vai ajudar. Porque muitas vezes, quando a gente vem com, eu sou tão boazinha, eu sou tão solidária, eu sou tão caridosa, a gente está estragando. E muitas das vezes, todos nós aqui vemos, aí a gente vê um jogador lá ganhando não sei quantos milhões de dólares, de euros, a gente, nossa, mas olha que aquele cara está ganhando. Mas alguém viu que ele saiu de casa com 8, 10, 12 anos, saiu da família e foi lá para os clubes, e foi lá treinar, que ele praticamente Passou a vida. E a gente só vê a coisa boa, a coisa ruim a gente não vê. Então assim, a gente tem que fazer a nossa parte. Não deu certo? Bom, eu fiz a minha parte. Não adianta, porque muitas vezes a gente se mata de culpa. O pai e a mãe que trabalham o dia inteiro fora, por exemplo. Chega, ai meu amor, meu filhinho, meu isso, meu aquilo. Não consegue nem dar uma bronca no filho. Que às vezes ele precisa ter essa bronca. Para ter disciplina. Aí os nossos filhos, da minha geração, por exemplo, a gente quis impedir todo e qualquer sofrimento que eles pudessem ter. Ai, mas precisa dar topada na pedra, precisa machucar o dedo para aprender. Só que a gente quase ia lá e colocava o pé na pedra para eles não terem que fazer. E aí hoje nós vemos uma grande parcela, claro, não todos, mas filhos e filhas com 40, não sei, que estão aí meio perdidos ainda, não sabe que rumo tomar, não sabe por quê. Muitas vezes foi excesso de proteção. Aí hoje, essa mesma pessoa, essa mãe ou esse pai que está lá para ter um filho de 40, está lá com seus 60, 70 anos, o filho não pode fazer nada para eles, porque ele está muito cansado. Eu estou cansado. Eu não aguento mais repetir a mesma coisa para você, já falei 10 vezes e você ainda não aprende. Tipo, negócio do celular, computador, que o estranho faz. Eles já nasceram com controle remoto e coisa na mão. E para nós, né, diferente. Então, o que importa em tudo isso é assim. Se nós tivermos a nossa consciência em paz, que nós fizemos direito, que nós ensinamos, mas tem uma outra coisinha também. Às vezes a gente se culpa, a gente lembra quando a gente era mais jovem, e a gente fala assim, nossa, mas por que eu fui fazer isso? Já fiz, acabou. Eu fiz o que eu conseguia naquele momento. Não tem nada que ficar se culpando, por que vai acontecer agora? Porque eu já fiz, eu já errei, não errei? Então que o meu erro sirva de exemplo, primeiro para mim, para eu não deixar isso acontecer de novo. E muitas vezes, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente faça tudo direitinho, não sai como a gente quer.
Aí, lembrando que nós falamos no início da prece, tudo de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. Porque às vezes nós temos que passar por essas coisas para a gente se tornar pessoas mais fortes, para a gente se tornar pessoas mais tolerantes, mais agradecidas, né? Mais caridosas, porque ninguém ensina a gente a ser nada disso. A gente que vai construir isso dentro da gente. Aí a gente ouve muito assim, nossa, mas que ingratidão, eu fiz tudo. Não, você fez, acabou. Você não tem nada que, se você já está fazendo, como lá os fariseus, os judeus que a gente falou, que faziam as coisas para todo mundo ver, então você já recebeu sua recompensa. Está reclamando do quê? Já recebeu. Então, assim, é difícil para a gente fazer e só, como diz uma amiga nossa, só levar pedrada. Mas que bom que a gente está levando pedrada e não está devolvendo a pedra. Mais uma vez lembrando, ser bom, ser correto, não é ser conivente, não é ser medroso e não é ficar acovardado diante de algumas situações. Então, é isso que a gente precisa ter sempre em mente. Mexe, até que hora que é? Já está na hora? Então, gente, eu falo demais, né? Já estamos extrapolando o nosso horário. Só então, para que a gente termine aqui, ó. Desejamos simplesmente afirmar que é mais fácil chorar com os que choram que alegrar-se alguém com os que se alegram. Portanto, ajudar com o pão ou com a alegria que nos sobram é ato que podemos realizar sem dificuldade. Ao passo que para regozijarmos com o regozijo, regozijo dos outros sem qualquer ponta de inveja ou despeito, é preciso trazermos suficiente amor puro no coração. Então é isso. Se a gente vai ajudar alguém, vamos ajudar a gente primeiro. Sabe como? Nos entendendo primeiro, aceitando as nossas dificuldades. A gente não é assim, eu amo, eu beijando todo mundo de coração. A gente não é assim. A gente sempre tem alguém que a gente tem uma afinidade maior, mas que a gente exercite isso cada vez mais. Isso não é problema meu, é do vizinho. Não é problema meu, é do vizinho, mas nada impede que eu vibre coisas boas para o meu vizinho. É isso, pessoal. Muito obrigada a todos. Obrigada, Mari. Bom, então, dando continuidade, nós vamos para as nossas vibrações. Eu vou lembrar o pessoal de casa que não pegou a água com a fluidificação, ainda dá tempo. Após as vibrações, a gente vai fazer a fluidificação da água. E nesse instante, eu só vou lembrar vocês, vou pedir que vocês me acompanhem nas vibrações e que quando eu direcionar as vibrações para nós mesmos, que cada um pense naquilo que necessita, naquilo que está precisando, aquilo que vocês vieram buscar aqui hoje, tá? Então, quando eu direcionar as vibrações para nós mesmos, esse é o momento de vocês pensarem, tá bom? Então, quem se sentir à vontade com os olhos fechados, podem fechar. Quem não se sentir, o importante neste momento é que a gente eleve o nosso pensamento a Deus, a Jesus, o máximo que a gente conseguir, tá bom? Então, nesse instante, envolvidos nessa vibração de amor, de paz e de luz, chegou o momento de nós doar um pouquinho deste amor ao universo e a toda a criação divina. Vamos então nesse instante tranquilizando os nossos pensamentos, os nossos corações, e assim abrindo os nossos corações com vibrações de amor, de união, de paz, de equilíbrio e de cura a todo o nosso planeta Terra, que é essa casa que nos acolhe neste momento, nessa nossa caminhada terrena.
que nesse instante todas essas nossas vibrações percorrendo todo o nosso planeta e sendo depositadas nos lugares que necessitam. Vamos fazendo uma vibração de paz, de amor, de perseverança, de muita força de vontade para todos aqueles nossos irmãos que nesse instante lutam com problemas de saúde, com dificuldades na saúde, tanto do seu corpo físico quanto do seu corpo espiritual. Aqueles nossos irmãos que nesse instante se encontram no leito de hospital, que se encontram nos seus próprios lares, nas suas camas, aqueles que nem isso têm, que se encontram numa sarjeta, mas que lutam com a mesma dificuldade, Senhor, que nesse instante todos eles recebam essa nossa vibração de força, de fé e de encorajamento. Para todas as crianças, aquelas que são amadas, aquelas que não são, aquelas que se encontram em situações de vulnerabilidade, todas elas, vamos vibrando nesse instante amor, que elas possam se sentir envolvidas pelo manto azul da Mãe Maria, que cuida das nossas crianças. Para todas as casas de orações que levam ao ensinamento de Deus e de Jesus para todos, vamos vibrando a paz e a união. Para todos aqueles nomes que se encontram na caixinha de vibração, nossos irmãos que passam por dificuldade. Vamos deixando aqui uma vibração de força, de fé, de perseverança, que nesse instante eles se sintam acolhidos e fortalecidos pelo amor de Jesus, sabendo e sentindo que não estão sós. Nesse instante chegou o instante de nós vibrarmos por nós mesmos. Vamos então vibrando fé, força, entendimento, perseverança e a vontade de nos melhorarmos para poder, diante de todas as dificuldades e empecilhos, seguirmos o caminho do amor, o caminho da luz, que é esse o caminho que nos leva até Deus, nosso Pai. Para a casa do caminho, vamos aqui deixando uma vibração de união, de paz e de entendimento. Vamos nesse instante fazermos uma vibração e deixarmos em aberto uma vibração de cura e de esperança, para que os nossos irmãos do plano espiritual possam neste momento levá-las aonde elas se fizer necessário. Te agradecemos, Senhor, pela bênção da oportunidade, e nesse instante, Pai, vamos pedindo a Deus e a Jesus, a toda a equipe médica e espiritual que aqui se encontra para cuidar de cada um de nós. Vamos pedindo nesse instante que seja feito a fluidificação das garrafinhas de água, aquelas que se encontram aqui e aquelas que se encontram nos lares de todos aqueles que nos acompanham neste momento. Que seja colocado os remédios que cada um necessita,
os fluidos balsâmicos, para aliviar as nossas dores físicas, emocionais e espirituais. Te agradecemos, Senhor, pelo imenso carinho e cuidado que tens dispensado a cada um de nós. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade e te pedimos que possamos, todos nós, voltar aos nossos lares em paz, em amor e em segurança. Que possamos levar para os nossos lares e os nossos familiares que lá deixamos um pouquinho desse amor e dessa paz que recebemos aqui neste momento. E pedimos ainda mais, Senhor Jesus, que nos fortaleça e que nos ajude no decorrer de toda essa semana, que todos nós procuremos colocar em prática um pouquinho dos ensinamentos que nos foi trazido nessa tarde de hoje. Porque não basta só que saibamos, precisamos também colocar em prática. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.